Muy buenos días, jóvenes Muito bom dia, jovens, del día postrero, do del último tiempo dia, final, do tempo final, en el cual nos ha tocado vivir, onde nos tocou viver, jóvenes escuchando jovens ouvindo la voz del a Espíritu voz do Santo Espírito Santo en el día postrero, no último dia. para lo cual Para isto, son los jóvenes são os jovens del día postrero, do último dia. jóvenes del día postrero, Jovens ¿para do qué? último dia para quê? Para escuchar Para la voz ouvir a voz de Deus. de Deus. Pode ter sido ontem, mas durante o dia. Vamos a leer en San Juan capítulo Vamos ler em São João, 6, verso 45, capítulo 6, versículo 45, donde nos dice, onde nos diz: escrito está escrito está en las nos profetas, y serán e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que ouviu ao Pai e aprendeu dele, vem a mim. Jovens escutando a voz do Espírito Santo no último dia. Por isso precisamos saber como é que o Espírito Santo estará nos falando neste tempo final, no último dia. Podem assentar, por favor. Através da Escritura, Deus nos mostra como Ele fala a seu povo. Leiamos no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 12. Onde Deus disse a Moisés: agora, pois, vai, e eu estarei com tua boca, e te ensinarei o que há de falar. E ele disse: ai, Senhor, envia, eu te suplico, por meio daqueles que deve enviar. Então Jeová se aborreceu contra Moisés e disse: não conheço eu a teu irmão Arão, levita, e que ele fala bem? Eis aqui que ele sairá para te receber, e ao te ver, se alegrará no seu coração. Tu falarás a ele e porás na sua boca as palavras, e eu estarei com a tua boca e com a sua, e os ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Ele será para ti em lugar de boca, e tu serás para ele no lugar de Deus. Podemos ver aqui como Deus ia falar ao povo através de Moisés, porque Deus colocaria a sua palavra na boca de Moisés. E depois Moisés pediu que Deus enviasse a outra pessoa, o qual veio a ser seu irmão Arão.
Porquanto Moisés era el profeta Porquanto Moisés era o profeta dispensacional que Deus usaria para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, a palavra de Deus ele poria em Moisés, em sua boca. E Moisés falava a Arão, seu irmão, e Arão falava ao povo. Porque Moisés pediu que Deus enviasse outra pessoa. Ele não poderia enviar a outra pessoa para uma era ou dispensação, além do mensageiro que ele tiver para esse tempo. Se Deus assim determina, ele porá um ajudante, mas a palavra vem ao mensageiro dessa era ou dessa dispensação. A partir daí, passa aqueles que vêm a ser como Arão, que recebem esta palavra para dá-la a conhecer às suas congregações, às demais pessoas, levando-a impressa, gravada, ou na forma que estiver disponível para esta ocasião. Sempre el orden es el mismo. A ordem sempre é a mesma. Por exemplo, nós temos em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 em diante, que nos disse, no capítulo 18, versículo 15 até o 19 de Deuteronômio, diz: profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste a Jeová teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não volte eu a ouvir a voz de Jeová meu Deus, nem veja eu mais este grande fogo, para que não morra. E Jeová disse-me: falaram bem no que disseram. Profeta lhes levantarei do meio de seus irmãos como tu, e porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu te mandar. Mas qualquer um que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu pedirei conta, ou requererei. Isso é o que Deus disse, que ele porá a sua palavra na boca do profeta que ele envia. Os profetas foram como Moisés, que recebem a palavra de Deus e depois fala ao povo. Nos profetas se reflete o Messias, e em quem se cumpre plenamente essa palavra, essa promessa. Profeta dentre vossos irmãos como tu, lhes levantarei do meio do povo. E disse que porá a sua palavra na boca desse profeta, se cumpre em toda a sua plenitude no Messias príncipe. Se cumpre desta forma, pelo que Cristo, há 2000 anos, quando estava com o povo de Israel, ele mesmo disse que ele não falava nada, senão que aquilo que o Pai dava-lhe para falar. Vamos ver se nós encontramos
capítulo 8 de São Juan. Capítulo 8 de São João, capítulo 8, 28, incluindo 27, diz: Incluyendo el 27, pero no entendieron. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando tiverdes levantado ao Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada eu faço por mim mesmo, senão segundo me ensinou o Pai, assim eu falo. Ou seja, como o Pai ensinava a Jesus, o que lhe ensinava, era isso que ele falava. Por isso, em outros lugares de São João diz que não falava nada de si mesmo, que como ele ouvia o Pai, assim ele falava, ele fazia. Assim sempre têm sido os profetas de Deus, que ouvem a voz de Deus, revelando-lhes sua palavra, e depois eles falam ao povo. E essa é a palavra de Deus para o povo. Eles falam ungidos pelo Espírito Santo, o anjo da aliança, nesses profetas falando ao povo. Temos o caso de Zacarias, capítulo 7, versículo 11 e 12, que diz assim: Mas não quiseram ouvir, antes voltaram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir, e puseram seu coração como diamante, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, através dos primeiros profetas, ou profetas precedentes. Como Deus enviava a palavra para o povo? Pelo Espírito Santo, que é o anjo da aliança. Cristo na coluna de fogo. Cristo em teofania, no meio do povo, ungindo cada um desses profetas, ele revelando, falando a esses profetas a palavra que tem que falar ao povo. E ungidos com o Espírito Santo, falava ao povo. Isso era o Espírito Santo, Deus, falando ao povo através de carne humana, de um profeta. Mas não quiseram ouvir, antes voltaram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir, e puseram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito. Sempre é através de carne humana que o Espírito fala ao povo. Isso é Deus ensinando ao seu povo. Em São João, no capítulo 14, também nos diz, no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e os recordará tudo o que eu vos disse. Como ensinaria o Espírito Santo ao povo? Através dos instrumentos que ele teria no meio da sua igreja, assim como ele ensinou através de Jesus Cristo, assim como ele ensinou através dos profetas, assim como ele ensinou através do profeta Moisés, Deus pelo seu Espírito falando a esse profeta, e depois através desse profeta falando ao povo essa palavra, essa revelação que ele havia dado a esse profeta.
O capítulo 15, versículo 26 e 27 diz assim, de São João: Mas quando vier o Consolador, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho acerca de mim. E vós dareis testemunho também, porque haveis estado comigo desde o princípio. Podemos ver aqui novamente que o Espírito Santo viria dando testemunho de Jesus Cristo. O Evangelho e as cartas apostólicas são o testemunho que o Espírito Santo deu e usado a seres humanos, aos apóstolos, para dar testemunho de Cristo e de seu programa de redenção, o plano de salvação para o ser humano. Isso tem sido Deus ensinando o seu povo pelo seu Espírito Santo, usando os seres humanos através das diferentes etapas da igreja no Novo Testamento. De era em era, vemos que Deus enviou diferentes mensageiros à sua igreja entre os gentios. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios teve a bênção de estar ouvindo de era em era a voz do Espírito Santo, de etapa em etapa, de era em era. Por isso, em Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 2 e capítulo 3, no final da mensagem para cada igreja, diz o seguinte, capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos os seres humanos têm ouvido, mas aquele que tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Cristo é a árvore da vida. Não é que existe literalmente uma árvore que a pessoa coma e vive eternamente. Cristo é a árvore da vida. Depois, sempre no final de cada mensagem para cada igreja, por exemplo, no capítulo 2, versículo 11 também diz assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá dano da segunda morte. Portanto, viverá como eternamente. No capítulo 2, no versículo 17, diz também, aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ou seja que é sempre o Espírito Santo falando à sua igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido,
E lhe darei uma pedrinha branca, e na pedra é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E no capítulo 2 mesmo, versículo 26 em diante diz assim: ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vaso do olheiro, como eu também recebi de meu Pai. E lhe darei a estrela da manhã. Lembrem-se, a estrela da manhã é Cristo, o Espírito Santo, a coluna de fogo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículos 5 e 6 de Apocalipse. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no capítulo 3, nos versículos 12 e 3, diz assim: ao que vencer. Vamos ler no versículo 11 também, que diz: eis aqui, venho breve, retém o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no capítulo 3, versículo 20, versículo 20 e 22 diz assim: eis aqui que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo falando à sua igreja, de etapa em etapa, de era em era. Essas etapas ou eras da igreja estão representadas nessas 7 igrejas da Ásia Menor, que tinham as características que estariam nas diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, e as condições que estariam no mundo estão refletidas nas condições existentes nos dias dessas 7 igrejas da Ásia Menor. E como o Espírito Santo falava à sua igreja de era em era, leiamos o que diz o reverendo William Branham com relação à forma em que a voz do Espírito Santo foi ouvida
pela igreja e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, de etapa em etapa. Na página 168 e 169 do livro das eras, as 7 eras da igreja, em espanhol, esta versão diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era se dirige somente a uma pessoa em relação à palavra para essa era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem para dizer a esta era. E aquele mensageiro é o mensageiro, a igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas. Tanto a verdadeira e a falsa. Assim que a mensagem é transmitida a todos, mas mesmo que seja transmitido para todos aqueles que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente, somente por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é uma pessoa que tem habilidade para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo através do mensageiro da era em que a pessoa está vivendo. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão ouvindo ao mensageiro, não estão recebendo sua própria revelação, nem mesmo estão o grupo recebendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Podemos ver aí a forma simples que Deus fala a seus filhos. E a forma que eles ouvem a voz de Deus, através do Espírito Santo falando pelo mensageiro da era em que estão vivendo os filhos e filhas de Deus. É assim de era em era, de etapa em etapa. Na página 169, no penúltimo parágrafo diz, já no final, quanto cuidado nós devemos ter para ouvir uma voz, porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissesse o que ele disse, como também fez Pedro. Ele lhes advertiu que nem mesmo ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que havia sido dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros e depois dizer o que lhes foi dado para as igrejas. Vemos aqui a importância de ouvir a voz de Deus através dos seus mensageiros. Se estivéssemos vivendo no tempo de São Paulo, a bênção grande era ouvir a voz através de São Paulo. E assim por diante. A mensagem, a voz de Deus para cada era vem pelo Espírito de Deus ao mensageiro desta era. E depois ele fala essa revelação, essa palavra, essa mensagem ao povo ungido com o Espírito Santo. E esta é a voz de Deus para o povo. A voz do Espírito Santo falando e revelando o que está prometido para ser revelado em cada tempo.
na página 227 do livro das 7 eras da igreja, em espanhol, diz assim: agora, sendo que cada um destas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também um grande privilégio. A estes homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, lembrem-se de Paulo, a quem lhe foi dado uma promessa especial. A promessa de apresentar a Jesus o povo da noiva do seu dia. O povo da noiva, da igreja noiva do dia de São Paulo, tocou a São Paulo apresentá-la a Cristo nosso Salvador. A cada mensageiro de cada etapa da igreja, toca-lhe apresentar o grupo de escolhidos ao Senhor. Vamos passar agora à página 265. O penúltimo parágrafo diz assim: como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Com quem Cristo se identifica em cada era? Com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Ou seja que não há muitos com a revelação, recebendo-a diretamente da parte de Deus. Somente o mensageiro correspondente para cada era, e desse mensageiro passa ao povo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja que o povo que vive numa etapa da igreja ouvem a voz do Espírito Santo através desta manifestação do Espírito Santo no mensageiro desta era. É simples, um só mensageiro para cada era. Esta revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados de estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados de estrelas porque são portadores de luz na noite, assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus a seu povo. Vimos a forma que os escolhidos de Deus, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo e que são os filhos e filhas de Deus, ouvem a voz do Espírito Santo na era ou etapa em que lhes toca viver. E como estaremos ouvindo no nosso tempo? Da mesma forma, nos dando a conhecer as coisas que precisamos conhecer nesse tempo final. Para o nosso tempo também, da parte de Deus, pelo Espírito Santo, haverá uma mensagem divina para o povo,
para nos colocar em união completa com Cristo e nos dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Disse o reverendo William Branham que Deus sempre opera de forma simples. Por isso, a palavra de Deus sempre vem em forma simples para o povo. Não se requer que o povo saiba termos teológicos para receber a palavra, para que se faça carne neles. É somente ouvir a voz do Espírito Santo no tempo que toca viver a pessoa. Através desta manifestação do Espírito Santo no mensageiro correspondente para o tempo em que a pessoa está vivendo. Vejam, Cristo mesmo dizia no seu tempo que ele não falava nada de si mesmo, mas que ele falava e fazia o que ele via o Pai falar e fazer. Portanto, esta tem sido a regra divina para falar a seu povo de era em era, de dispensação em dispensação também. E leiamos também em São João, no capítulo 16, capítulo 16, 12 em diante de São João diz assim: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas por agora não as podeis suportar. Mas quando vier o Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por sua própria conta, senão que falará tudo o que ouvir e vos fará saber as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e os fará saber. Tudo que o Pai tem é meu, por isso disse que tomará do que é meu e vos fará saber. E para o Espírito Santo ensinar, dar a conhecer à sua igreja as coisas que hão de acontecer, pois ele usa véus de carne, de era em era, no tempo dos apóstolos, no tempo lá de São Pedro e os demais apóstolos que acompanhavam a Jesus, e também no tempo de São Paulo com os gentios, e assim por diante, no tempo de cada mensageiro, no corpo místico de Cristo. Estes mensageiros, através dos quais fala o Espírito Santo à sua igreja, estão dentro do corpo místico de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, que não pode vir outra pessoa que não seja um crente em Cristo, dizendo que tem uma mensagem da parte de Cristo, da parte de Deus. Porque é com a igreja do Senhor Jesus Cristo que está na nova aliança, em e com a igreja de Cristo que está a voz do Espírito Santo de era em era. Assim como esteve a voz de Deus com o povo hebreu, de etapa em etapa, lá, através dos profetas que ele enviava de era em era, de etapa em etapa. E
o Messias príncipe teve que vir também lá em Israel, porque era o povo com o qual ele tinha a antiga aliança que recebeu no Monte Sinai. Tinha que vir a igreja do Antigo Testamento, que é o povo hebreu. E a segunda vinda de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo a está esperando, que é a que está dentro da nova aliança, ouvindo a voz do Espírito Santo de era em era, de etapa em etapa. E a igreja do Senhor Jesus Cristo já se encontra na etapa paralela à da primeira vinda de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo já teve o precursor da segunda vinda de Cristo, assim como Israel teve lá a vinda do precursor da primeira vinda de Cristo, que foi João o Batista. Porque no final da dispensação da graça, é igual ao final da dispensação lá, da lei. Por isso, apareceu João o Batista, preparando o caminho para o Senhor e dizendo que depois dele viria um maior que ele, do qual ele não era digno de desatar a correia de seu calçado. E disse: eu lhes batizo em água, batismo para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Ele lhes batizará com o Espírito Santo e fogo. No final, chegou Jesus e disse João: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o qual eu disse e dei testemunho que viria depois de mim. Este é o qual, para quem eu estou preparando o caminho. E este é do qual eu estava falando. Estamos em um tempo paralelo ao de João Batista e Jesus Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo já se foi. No ano de 1965, e a sequência é a vinda do Senhor à sua igreja, promessa na qual descansa a igreja do Senhor Jesus Cristo para receber a fé, para ser transformada, e a transformação e o arrebatamento para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos, a igreja noiva estará ouvindo a voz do Espírito Santo neste último dia, onde nos tocou viver, e permanecemos firmes, ouvindo a voz de Cristo pelo Espírito Santo nesse tempo final. Assim como a igreja ouviu a voz de Cristo entre os gentios através de São Paulo, e depois através de cada mensageiro que Deus enviou na Europa e depois na América do Norte, e através do reverendo William Branca, sua mensagem estendeu-se a outras nações também. E depois nos toca, nesse tempo final, ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, pelo Espírito Santo, na manifestação final, que trará grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo, que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Portanto, jovens, ouvindo a voz do Espírito Santo nesse último dia, mantenham-se bem agarrados de Cristo, nosso Salvador. Nos tocou o tempo mais glorioso de todos os tempos, o tempo onde
será aberto o 7º selo, onde estarão todas as bênçãos de Deus para todos nós. Será dada a fé para ser transformados e arrebatados neste tempo final. Mesmo que alguns tenham que ir antes, mas voltarão. Portanto, quando vai um parente nosso, é como se estivesse nos dizendo, até logo. Os que se foram no tempo de São Paulo não podiam dizer que eu volto rápido. Ainda que na presença de Deus o tempo frente à eternidade nem é notado. É como um grãozinho de areia, ou o menor que um grãozinho de areia, o tempo diante da presença de Deus em eternidade. Saibam que seus nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Mantenham ouvindo a palavra, a voz de Deus, para ser preparados para a nossa transformação. Ao redor dessa palavra do Espírito Santo, de era em era, é que virá a ressurreição para aqueles que morreram e para os que estiverem vivos, a transformação. Ou seja, que os escolhidos terão a palavra de Deus, a palavra, a voz do Espírito Santo, sendo ouvida nesse tempo final, nos preparando para quê? Para a nossa transformação. Jovens, ouvindo a voz do Espírito Santo no último dia. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. Falando com vocês, e lhes digo, em frente, e lutando e trabalhando e estudando, porque o tempo é difícil. Estudem, trabalhem, lutem, não se desanimem. Lembrem-se que aqueles que obtêm as vitórias sempre são aqueles que lutam, como Abraão, que recebeu a promessa de que Deus lhe daria um filho por Sara, sua esposa. E quando ele dá a promessa, Abraão tinha 75 anos e Sara com 65 anos. Ele tinha 10 anos mais do que Sara. E o tempo se passou e não chegava a criança. E Sara já ia avançando em idade, de tal maneira que já havia perdido a fé e a esperança de que teria um filho. Mas Abraão não havia perdido a fé. Se mantinha firme crendo, porque para aquele que crê, tudo é possível, e para Deus não há nada impossível. Portanto, Abraão permanecia firme, esperando o filho. Diz a Escritura em Hebreus, esperança contra esperança. Ou seja, crendo numa coisa fora da realidade, que já estavam anciãos e Sara já não podia ter filhos por causa da idade, e Abraão já estava velho, esperando uma coisa que não se podia esperar humanamente. E humanamente é possível esperar uma transformação para ter um corpo igual ao de Jesus Cristo? Humanamente não.
Mas Deus prometeu pelo seu Espírito, Cristo falou pelo seu Espírito através dos apóstolos, e Ele mesmo, estando na terra, a respeito de uma transformação, de uma ressurreição dos mortos em Cristo, de um arrebatamento, de uma ceia das bodas no céu, porque Deus, pelo seu Espírito, disse, prometeu, eu creio. E quem mais? Cada um de vocês também, não? E isto é esperança contra esperança. Às vezes, quando a idade avança, algumas pessoas poderão dizer, já passou o tempo para esperar o que dizia. Não, cada vez que passa um ano, é um ano mais próximo do que Deus prometeu para ser cumprido nos crentes em Cristo. Assim que estamos cada ano mais perto do que Deus prometeu. O qual está aqui no coração de cada um de nós, crendo de todo o coração. E o próprio Cristo nos disse que, para aquele que crê, não há nada impossível. Tudo é possível para aquele que crê. E no tempo de Jesus, houve uma ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, com Ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento na era da pedra angular. Porque Cristo é a pedra de ângulo, pedra angular. E no tempo final, nós estamos no tempo da pedra angular também. Sabemos que a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação é para a era da pedra angular, como foi a ressurreição lá no tempo de Jesus Cristo com os santos do Velho Testamento, os quais estavam esperando a vinda do Senhor para a ressurreição. Assim que permaneçamos firmes, esperando a promessa. Sabemos que não era para outra era, porque já passaram as eras e não aconteceu a ressurreição ainda. Portanto, não era para os das eras passadas, mas para o nosso tempo, porque é para o último dia, disse Cristo, e eu lhe ressuscitarei no último dia. São João capítulo 6, versículo 39 até o 58. Todos, através das eras, estiveram esperando a vinda do Senhor com os santos que partiram, ressuscitando-os em corpos eternos e transformando os vivos crentes em Cristo. Não se cansaram de esperar, eles no seu tempo, na sua era. E nem mesmo nós não nos cansemos e nem nos cansaremos. É para a nossa era, a era de pedra angular. E como sabemos? Porque não foi, não aconteceu nas eras passadas. Assim que firmes, jovens, ouvindo a voz do Espírito Santo no último dia. O último dia tem grandes promessas de grandes bênçãos da parte de Cristo, nosso Salvador. Portanto, estejam firmes na palavra do Senhor, crendo com toda a vossa alma no que Ele prometeu para nós, para esse tempo final. Esperança contra esperança, nos momentos em que for necessário. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, jovens, e lhes use grandemente na sua obra nesse tempo final. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar. E muito obrigado por vosso convite para estar com vocês nesta ocasião.
E nos veremos na próxima sexta-feira e no próximo domingo, se Deus quiser. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.